Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Eu sou Ederson Varejo e estou muito feliz porque nós estamos com mais um encontro do Bate-Papo do Varejo. Para você ainda que não curtiu, eu vou pedir para você já dar o like aqui. Para você que não compartilhou, já vai compartilhando. E olha, vem cá, se inscreva no nosso canal, porque a gente sempre está entregando as coisas aqui e a gente sempre vai estar te chamando aqui para o Bate-Papo do Varejo. Então, se inscreva já no canal aqui. E para você que deseja ser membro, eu estou com uma coisa muito importante para dizer aqui para você. Seja membro do canal e olha, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para você aí no Bate-Papo do Varejo. Então, aproveite, seja membro aqui, vai ter sempre algumas estreias para você, alguns encontros para você, treinamentos, sempre para aqueles que são membros do canal. Então, muito obrigado por você estar aqui já acompanhando o nosso bate-papo de hoje, que tem um convidado super especial, que é o Wander Júnior, da WM Soluções. Wander Júnior, olha, ele tem uma vasta experiência, mais de 300 lojas já assessorada por ele aí, ele vai falar um pouquinho sobre isso, e mais de 10 anos no varejo. Wander, muito obrigado pela oportunidade aí de você abrir um espaço na sua agenda e poder compartilhar com a gente ideias para ajudar esse varejista que está nos vendo e também nos escutando aqui no modo Spotify. Ô, meu amigo, obrigado você pela oportunidade, né? Estar com você é um presente, né? É muito bacana você estar abrindo o seu espaço para a gente estar podendo passar conhecimento, passar experiências nossas, né? Dos nossos clientes, né? Da nossa caminhada. Isso é muito legal, né? A gente tem uma história um pouco diferente, né? A gente trabalha um pouco diferente, mas no mesmo ramo, mas a gente se completa, né? Um, às vezes, acaba ajudando o outro. Isso é muito legal. Obrigado a vocês, né? E que Deus continue abençoando o seu canal, abençoando a sua vida, a sua família e todo mundo que está aqui vendo a gente também falar agora. Ah, bom demais, cara. Benção é sempre bom. Vão receber nas bênçãos aí para você também pode receber nas bênçãos. Olha, o Wander, hoje o nosso bate-papo do varejo ele vai pegar os tópicos muito importantes para muitos varejistas. Como você é um especialista em supermercado, nós vamos falar um pouquinho de supermercado aqui, nós vamos falar um pouquinho daquela loja que você quer abrir ali, que é um mercado de bairro. Nós vamos falar de algumas coisas que são muito importantes para você aí, varejista, que são os equipamentos. O Wander é um especialista e dá muita consultoria. Você quer montar uma loja, ele sempre está te orientando para você montar uma loja aí, e ele sempre orienta os equipamentos. E a gente vai, hoje, o nosso bate-papo, nós vamos trocar ideias sobre isso aqui. E para você que está no modo Spotify aí, eu vou pedir para você, porque o Wander já merece aqui, no finalzinho, vai lá dar 5 estrelas no canal, se inscreva no canal e dá 5 estrelas. Em todas as plataformas, tanto Deezer, o Google Play também, estamos aí sempre entregando informações para você. Ô, Wander, falando de equipamento, né? Eu estava acessando uma pesquisa que saiu recentemente, falando muito sobre ruptura dentro da loja. E olha que coisa interessante, que cerca de 30 a 33% das pessoas procuram outras lojas quando não tem produtos nesta loja. Ou seja, o cliente entra dentro da loja, não encontra produto, ele vai para outra loja. Sabe o que é mais interessante, mano, dentro dessa experiência que eu tenho aqui? Muitas vezes esses produtos, ele encontra-se inclusive dentro da loja. Um cliente que não encontrou ele. E o fato é a exposição desses produtos, né? Ou seja, a escolha desse equipamento. Como é que esse varejista que está aqui, ele pode aprender a utilizar isso? Como é que ele deve fazer, cara, quando se fala de equipamentos e exposição de produto? Que tem tudo a ver, né, cara? Não, com certeza. Primeiramente, chamar um especialista dentro da loja, né? A gente fica ainda batendo cabeça, né? Conversa com um, vai na loja do outro. Isso é muito legal. A gente chama do famoso network, né? Eu sempre falo para meus clientes, gente, sai do seu mundo, né? Tenta acompanhar quem está na sua frente. Não é vergonha nenhuma da gente fazer uma visita numa loja, às vezes até querer conhecer o dono da loja, para a gente estar aprendendo, né?
A gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente tem que morrer aprendendo. Bom, no último dia da sua vida, pega um livro, vai ler, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade e fica deixando o seu cliente sair insatisfeito. Então, vamos colocar em cima você começou a falar dos equipamentos, né? Às vezes a gente faz uma loja linda, né? Uma loja com todas as estratégias possíveis em cima de layout, e o cliente esquece do grande planograma, né? Tem muita gente que está falando assim, eu faço layout. Layout é uma coisa, planograma é outro, né? Planograma é a exposição do produto no lugar certo. E as pessoas têm essa dificuldade. Aí coloca aquele famoso repositor sem treinamento algum. Aí coloca um produto que tem markup bom no pior nível de gôndola. Então, o cliente, às vezes, sai esquecido, né? Ele entra numa loja, às vezes, para pegar um macarrão e o próprio entomatado está no outro corredor. Isso são falhas simples, que na nossa cabeça hoje é simples, mas a maioria dos clientes que a gente tem visto tem dificuldade essa compra. Então, qual que é o grande sentido hoje? Para o cliente entrar na loja e não esquecer de comprar. Eu falo muito com os clientes assim, às vezes pode falar que é uma forma um pouco feia de falar, você precisa jogar o produto na cara do cliente. Quando você joga o produto na cara do cliente, ele não vai esquecer de você. Ele não vai esquecer de comprar, né? Então, o que você tem? Você tem que ser um facilitador. Quando você facilita a compra, o cliente fica satisfeito. O cliente sai dali falando, nossa, mas eu vou lá. Às vezes a loja é pequena, mas o cliente fala assim, mas lá tem tudo que eu preciso. Lá está tudo na minha mão. Então, a gente tem que gerar essa cultura na nossa loja, para que isso saia e a gente consiga ter um faturamento cada vez melhor, né? Você falando isso é muito interessante, porque é o seguinte, é uma das coisas, e nós temos aqui no nosso canal Supermercadista, a grande maioria dos nossos ouvintes e pessoas que estão nos assistindo são supermercadistas. Mas nós temos pet shop aqui, nós temos material de construção, nós temos farmácia, casa de carne, padarias, que sempre estão acompanhando o nosso canal aqui. E uma coisa interessante, que o supermercado nos atrai muito, e é importante todo varejista entender isso, que não tem vendedor. Olha que coisa interessante. O supermercado não tem vendedor. Ele, né, enquanto uma loja de tinta precisa de um vendedor, quando você tem uma loja de têxtil precisa de um vendedor, quando você tem um pet shop você precisa de um vendedor. Olha que coisa interessante. E o supermercadista não tem vendedor, ele vende o produto por si só. Pensando nisso, Wander, é uma coisa muito interessante, porque você traz um tema que é legal, que é o planograma, né? Muitas vezes a gente vê o varejista com dificuldade de entender essas diferenciações de layout e planograma, né? Muito legal, você trouxe, você falou assim, olha, uma coisa é layout, outra coisa é o planograma. O planograma é um papel muito interessante porque ele é vendedor, né? Ou seja, ele é o papel do vendedor, a exposição do produto e posicionamento do produto. Explica mais um pouquinho para esse varejista o que é o planograma, porque, né, às vezes a gente subentende que todo mundo está entendendo o que é o planograma ali, mas o planograma, gente, nada mais é do que um desenho, né, figurativo ali das posições de produto obedecendo algumas regras básicas para que você possa vender mais. É por aí mesmo, Wander? É por aí. Vamos dividir, que só para vocês entenderem um pouco qual que é a grande questão. Hoje eu vejo que tem muita gente, eu estou entrando com hortifruti, né? Vamos dar só um exemplo que as pessoas, eu gerei um layout que eu entro com hortifruti. Porque o hortifruti vai vender mais. Lógico, tudo que você coloca na frente de loja vai vender mais, né? Mas se eu jogo esse hortifruti para o fundo, que é um produto que me traz mais fluxo de gente na loja, eu preciso colocar esse hortifruti no fundo, né? Só que ainda tem gente que, mas eu estou vendo muita loja com hortifruti na frente. Então você precisa entender por que essa loja está. Na maioria das vezes, vamos botar 90%, são lojas com hortifruti terceirizado. O hortifruti não é dela. O hortifruti é de alguma empresa que está usando aquela loja, né? Então isso está base em contrato, beleza? Então o cliente às vezes não consegue dar um bom hortifruti e precisa terceirizar isso. Então, aí a gente vai dividir também essa questão do supermercado para o empório. Qual que é a grande diferença de uma entrada de produtos? Na minha cabeça, isso aqui veio na minha mente. Quando você está em casa, você conversou com a sua esposa, amor, vamos fazer uma lista de compra?
A primeira coisa que a mulher pensa é o quê? Arroz, feijão, macarrão, óleo. Esse é o primeiro corredor de um supermercado. O que é um supermercado? É onde a pessoa consegue entrar e sair e comprar tudo que ela precisa do mês. E esse é o famoso supermercado. Não é a loja somente de sacolinha, aquela loja somente de perecível. Então a pessoa precisa entrar com arroz, feijão, macarrão, farináceos, né, massas, entomatados, temperos. Isso vai criar uma loja que vai criar lembrança e facilitar a compra de lista que as pessoas estão fazendo. Agora, o Empório é diferente. A pessoa começa com bebida. Você já percebeu, Edson? Todo mundo sentando para bebida? Ah, Wander, mas o faturamento da bebida é 15% da loja inteira. Bacana. Se é 15%, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar ela no último corredor. Né? Ah, não, Wander, mas hoje os empórios estão entrando. Mas o empório, a pessoa entra com 2 corredores praticamente de vinho, com uma estrutura absurda, com especialista e vendedor de vinho para estar atendendo esse perfil de cliente. E essa loja não vende arroz, feijão e farináceo. Ponto. Entendeu? Então, as pessoas precisam entender aonde ela vai e o perfil de loja que ela tem. Né? Você quer pautar alguma coisa? Não, é o tipo de loja, né? Quando você fala isso, ou seja, quando você vai criar um layout, um planograma, você precisa observar isso muito bem. Eu tive até um bate-papo do varejo, né? Nós tivemos um bate-papo sobre layout, falando sobre layout. Se você rodar aqui, tá? Para você que está nos ouvindo aí, vendo, se você depois rodando aqui no nosso canal, você vai encontrar esse bate-papo, foi muito legal esse layout. E a gente até falava um pouco sobre esse papel, né, da pessoa que constrói o layout, e a preocupação da posição de produto, né? E tem um ponto que eu achei muito interessante, que ele fala do hortifruti. Muitas vezes tem muita gente buscando um hortifruti na frente de loja, e olha que coisa interessante que ele falou. Mas tem um problema muito sério, dependendo do supermercado, do perfil do supermercado, porque é um alto fluxo ali na frente de loja, e as pessoas começam a tatear, né? Tocar nessas frutas para depois pegar. E aumenta-se, pesquisas mostram que aumenta o número de índice de perda desse hortifruti, porque as pessoas estão tocando, mas elas vão lá buscar aquele arroz que você falou, elas foram buscar aquele produto que é o primeiro básico dele, para ir colocar o hortifruti depois. Então o índice de perda aumenta por tatear esses produtos. Cara, eu falei, caramba, você sabe que é uma sacada legal de observar com relação a isso. Então, Wanda, isso que você traz é bem esse reflexo, né, de observar o movimento e o estilo de loja para que possa fazer esse resultado acontecer dentro da loja, né? E o layout precisa trabalhar junto com o planograma. O planograma é a exposição certa do produto na gôndola ou expositores. Né? Ah, o produto que tem um markup melhor, você vai colocar naquela linha de visão. Vamos botar entre a terceira e a quarta prateleira. Né? Tem gente falando, mas terceira e quarta, da quarta, a minha fica com 1,70 m de altura. É porque você está usando pouco bandeja. Você chamar um grande especialista para poder arrumar a sua loja, né? Que não sou eu, tá? Eu não arrumo prateleira, mas tem grandes pessoas no mercado, né? Que a gente confia, que depois o Edson pode até trazer, ele conhece várias, né, que vai estar colocando o produto certo, com a exposição correta, com a altura correta. Vamos dizer, uma criança, a pessoa coloca lá uma escova de dente infantil no meio de escova de dente de adulto. Você quer como vender essa escova de dente? Você precisa criar uma parte de higiene infantil, né? Com a linha de visão daquela criança. A gente fala, eu gosto de colocar muito na frente de loja. Hoje eu tenho colocado a maioria das minhas lojas com fila única, né? E a gente coloca nesse último pontinho ali, eu coloco aquele cantinho do brinquedo, né? Com aquela gôndola bem baixinha, de 1,10 m de altura, no máximo 1,20 m. Aí a mãe passa ali, quem que fez isso aqui? Fez aqui para acabar com a minha vida. O filho faz daquela pirraça na frente, mas tá comprando, né? Então, o planograma, ele precisa trabalhar com layout. Tem muita gente hoje que tem uma loja que não tem recurso nenhum para poder fazer uma troca de equipamento. Se ele chamar um especialista em planograma, já muda o game. Nós temos esse exemplo, né, dentro das mentorias que a gente assessora vários varejistas aí, a gente tem esses N exemplos com relação a isso. Só mudança de posicionamento de produtos, impacto em faturamentos, às vezes até de 30% a
5% de aumento de faturamento. E sabe por quê, gente? Olha que coisa interessante que o Wander está trazendo para a gente aqui, porque simplesmente naquele primeiro, quando eu abro o nosso bate-papo do varejo, que chama a pessoa perceber que o produto está dentro da loja, que existe aquele produto. Porque quando o cliente entrou no setor de limpeza, você precisa entender o que ele foi comprar. Se ele foi fazer a limpeza de roupa, tudo tem que estar ali fácil para ele comprar, aderindo, é claro, as melhores posições para margem. E aí eu acho que cabe um outro bate-papo do varejo para a gente falar um pouco mais de planograma. A melhor posição de produto que agregam melhores margens e simplesmente a lembrança desse cliente de que produto ele precisa dentro da loja. Porque o que acontece? Se a gente dentro do supermercado vender só o que o cliente necessita, e existe também uma estatística sobre isso, de uma lista de compra que o cliente lembra, ela só compra 12 itens. Ou seja, o que ele está dizendo com relação a isso? A maioria dos itens são comprados por impulso. Então, o que o supermercado vive? Do impulso. Porque se ele comprar somente o básico, as margens são pequenas demais, vai quebrar. Então, o que ele precisa? Ter esse tato para levar isso. E quando você traz essa questão do planograma, né, do layout, isso vai com viés, falando do supermercado, com relação às gôndolas, né? Ou seja, posicionamento dessas gôndolas. E aí tem um tipo de equipamento, quando a gente fala sobre isso, né, de equipamento, eu tenho sempre um questionamento, porque várias pessoas vão assessorar, às vezes, vendedores, tá, de equipamentos, vão assessorar os clientes a comprar os equipamentos só com equipamento, sem base de análise em nada. Por exemplo, quanto que participa o bazar dele, quanto participa a mercearia dele, quanto participa o hortifruti. E aí, né, Wanda, esse é um grande desafio. E eu sei que você pratica bem isso, que é a questão de posicionar diante do faturamento. Conta um pouquinho como é que você faz essa tática, eu acho que é fantástico, cara. Então, a gente chega no cliente, né, e a gente precisa de dados. É impossível você criar um projeto, né, padrão. Isso é uma grande falácia, né? A gente às vezes chega no lugar, tem alguns concorrentes, né? E o cara às vezes fez uma mercearia gigante e o cara não tem dado nenhum. Como é que eu vou criar uma mercearia sendo que 60% do faturamento está em cima dos perecíveis? Hoje a gente sai de casa para poder esticar os nossos clientes. A gente não tem interesse nenhum somente em vender um equipamento. A gente tem o interesse de criar uma história, de mudar a história das pessoas, de mudar a história dos colaboradores, dar prazer do dono do supermercado estar lá dentro. Porque na maioria das vezes o dono do mercado sai de casa, chega em casa e fala mal do mercado. Então, cada vez mais não tem... os filhos dos donos do mercado não estão pegando os mercados. Porque o dono do mercado só chega quando é problema. Porque ele perdeu o prazer no negócio dele. Então, a gente sai de casa para poder gerar prazer no nosso cliente. E, em cima disso, a gente precisa de dados. Para a gente poder criar uma loja perfeita para o tipo de cliente. Né? Vamos dizer, meu cliente chega para mim e fala, Wander, meu açougue está vendendo 30%. Pô, que bacana. Que coisa boa que está vendendo 30%. Então, mas o que a gente pode fazer para a gente potencializar esse açougue e desse faturamento do açougue eu puxar o restante? Você falando do açougue 30%, tá louco. Esse cara é um açougue que montou um supermercado. Mas acontece muito. Aí eu falo para ele que ele está vendendo errado. Eu falei assim, não, algum ponto da sua loja está errado. Porque o açougue entra de 18% a 22%. No equilíbrio assim, correto, que a loja é perfeita, né? De 18% a 22% um açougue de faturamento. Eu falo só açougue, tá, gente? Não entra congelado. Porque senão você confunde. Vão falar que tem muita gente que agrupa. Né? Você chega, mas o meu açougue está junto com a... Então tá errado, 22%. Tá? Então a gente precisa dos números, né? Número do hortifruti, número da padaria. Ah, Wander, não tem padaria. A gente precisa colocar a padaria dentro do mercado. Por quê? O pão de sal é o produto que consegue trazer o cliente até 3 vezes no dia dentro da loja. E do pão de sal, com a estratégia correta, no lugar correto, eu aumento a sua venda de fatiado, eu aumento a sua venda de laticínio. Eu chego em loja, o Edson, eu tenho uma loja que as meninas lá, até em Itabirita, a loja de um grande amigo meu, Juninho,
as meninas lá não gostam de mim, as funcionárias. Eu tirei o açougue, o fatiado do lado do açougue. Sim. Eu falei assim, Juninho, você não vende nada de fatiado. Ele, lógico que eu vendo. Aí eu gerei uma ilha Maracanã, muito próxima da padaria, né? Cara, a pior coisa do mundo é você chegar numa loja para você comprar um queijo e presunto, sendo que você já tá com aquela sensação num pão de sal bonito, você querer comer uma mortadela. Você vai lá no açougue, o cara pegar vem... a fila do açougue, né? Porque se é 22% da participação do açougue, com certeza vai ter fila. Aí, não, além disso, aí chega o cara, vem, aí te entrega o queijo e o presunto, vem aquele pedacinho de carne moída. Cara, acabou. Para mim, eu, como cliente, eu vou embora, nunca mais volto naquela loja. Você perde o prazer total de comprar naquela loja, né? Só pegando um gancho disso, para, né, não perder toda a sequência, porque é interessante o que o Wander fala para a gente aqui, gente. É interessante você perceber que o cliente hoje não existe interior para ele mais. O cliente ele está informado. O cliente ele tem experiências em grandes centros ou cidades maiores. Você é do interior. Ah, eu sou aqui do interior, o cliente daqui aceita as coisas. Não aceita mais. E tem vários clientes que a gente trabalha e desenvolve hoje, que é do interior, tá? Que é uma grande maioria, inclusive. A gente começa a trabalhar o mix desse cliente, Giovana, e ele começa a perceber o volume de venda aumentando, porque um índice enorme daquela cidade, pessoas estavam indo numa cidade maior para aproveitar e fazer as suas compras. Olha que coisa louca. E às vezes, gente, eles falam assim, não, mas a minha cidade aqui é fim de rota, né? É ponta. Não existe isso mais. As pessoas estão experimentando coisas boas, provando essas coisas boas e buscando essa alternativa lá para a sua cidade. E você, varejista, é responsável disso. Então, quando ele fala essa questão aí do açougue, um pedacinho de carne que está lá na mussarela, cara, não tem cabimento mais. Acabou. Porque o cliente hoje, ele tem as suas escolhas. Faz sentido isso, Giovana? Não, mas faz sentido demais. É triste acontecer uma situação dessa. E já aconteceu comigo. Aqui no meu próprio bairro da cidade já aconteceu, né? Mas aí o que tem acontecido em gerações? Aí própria Continua indústria. do Itabirito lá, continua o rapaz lá. Aí as meninas foram, e aí eu chego lá hoje, troquei e fiz a saída em Maracanã. Aumentou 6 vezes a venda de fatiado dele. 6 vezes. As meninas me veem, parece até rosa. Eu chego na. Porque elas não trabalhavam antes, hoje elas trabalham. E com isso a padaria veio junto. Porque um potencializa o outro. Cada departamento casa com o outro. E às vezes as pessoas esquecem. Você chega no lugar, coloca assim, já percebeu? Loja de interior, né? É o que você estava falando. O iogurte está lá na frente da loja. Ah, mas se eu botar lá fora, o povo consome. Gente, isso é problema cultural. Cultura, isso aí se ensina. Cultura a gente ensina. As pessoas também, sabe o que acontece? Elas querem mudar a loja de um dia para a noite. A gente precisa ensinar, a gente precisa ter paciência para poder ensinar aos nossos clientes, né? Eu estou falando os clientes do próprio varejista, do dono do supermercado, eles não querem ensinar. E às vezes, pela essa geração que a gente está vivendo de imediatismo, as pessoas têm perdido de colher, né? Vamos botar 2 anos para frente, que as pessoas querem o resultado assim. Wanda, mas se eu fechar com você agora, você acha que aumenta quanto e quanto tempo? As pessoas acham que a gente é o gênio da lâmpada. Né? Eu costumo dizer isso quando eu estou começando as mentorias online aqui, ou uma consultoria presencial. Eu costumo dizer sobre não existe varinha mágica, né? Não existe a varinha mágica ali que você vai, pum, e tudo vai acontecer. Existe catequese. E a catequese é uma formação cultural. Até porque essa empresa tem uma cultura. Ela só precisa ser ajustada. Essa cultura pode estar contaminando de forma errada, porque tudo tem cultura, né? E essa cultura, hoje, que a gente fala que é a missão da empresa, a visão da empresa, né? Os valores da empresa, às vezes não estão claros ali. E a gente deixa essa cultura meio solta. Então, o que acontece? O comportamento desse dono reflete
nessa equipe. É aquela coisa, eu não acredito nessa cidade, eu não acredito nas pessoas aqui. Esses dias eu estava com o dono de um supermercado e ele perto do comprador dele falou, cara, eu não tenho comprador aqui, mas comprador é tudo ruim. Eu falei, meu cara está do seu lado. Então, essa cultura ela é complicada, porque o que acontece? Isso vem desse maior pilar. Trazendo isso, né, buscando, voltando aqui nessa questão de equipamentos, que eu acho que é de extrema importância, você participa isso dentro do faturamento, né? Então, igual você falou, o açougue, ele participa com 22% e tal. E aí, vamos levar para o lado da mercearia ali, né? Apesar que você já até disse que o faturamento dos perecíveis, você sempre leva um layout de 60% para perecíveis e o restante, os 40%, seria tanto a mercearia como ali a frente de caixa. Seria por aí? Ou... Isso. O que a gente trabalha hoje? Eu criei o nome de, chama uma loja 50-50, 50-50, né? Eu preciso dividir esse espaço físico para 50% dos perecíveis e 50% para a mercearia. Ah, mano, mas você não falou que o faturamento do perecível é 60%? Sim, mas a variedade de produto da mercearia não nos deixa colocar 60% para os perecíveis. Tem cliente que consegue? Sim. Aí já é conversa, eu acho que até para um ponto só, né? Ou às vezes até para um próximo encontro, né? Que aí seria uma loja somente de perecível, né? Então, quando a gente trabalha nesse ponto, a gente consegue dividir em cima do faturamento do cliente o que eu consigo enxergar que ele pode ter de aumento de venda, eu vou distribuir e entregar para ele a necessidade que ele tem, o que a loja tem de necessidade. Vamos dizer, Wander, o cara tem um faturamento de 200 mil. Para que eu vou colocar uma gôndola para ele, top 1 do Brasil, para o investimento dele só de gôndola de 200 mil? Eu quero que o cliente tenha um aumento para depois ele ter isso. Então, a gente pode fazer o quê? Devagar, nós vamos crescendo. A gente coloca uma gôndola, às vezes, com a chapa reduzida. Ah, Wander, mas é pior? Não. Toda gôndola tem perfil de faturamento. Tem gôndola para perfil de faturamento acima de 1 milhão, para gôndola de 500 mil de faturamento, que ela vai suportar aquilo. Ah, Wander, mas a parte de cereais é mais pesada. Aí a gente vai desmembrar esse valor para a área de cereais, tá? Aí vamos colocar uma gôndola, às vezes, com a coluna mais larga, né? Com espessura de chapa melhor, para a gente também não fazer nada para poder estragar. Porque, gente, se a gente entrar em cima de chapa, de cada tipo de produto, eu vou te falar que é quase infinito, tá? Porque eu tenho, a minha gôndola aqui tem coluna de 9, mas às vezes a chapa é 14, sendo que para 9 é melhor trabalhar com a chapa de 12. Então, como é que fala? Vamos lá, vamos explicar um pouco mais o que é coluna, o que é chapa, porque pode ter alguns aqui que estão perdidaços com relação a isso. Explica um pouco mais. O que é a coluna? A coluna é a estrutura da gôndola, né? É aquilo que você tem, a gente fala o L, né? É o que suporta, é o que vai dar a estrutura da gôndola. É o que vai dar o suporte para a gôndola, até porque isso é complicado, gente, porque às vezes dentro de um desenho, se você não tiver um especialista, você pode pôr muito peso naquela gôndola e ela virar, se ela não tiver apoio do outro lado. A coluna ela é fundamental na segurança, inclusive, da sua loja, não é isso, Wander? Isso, aí às vezes a pessoa coloca, às vezes, uma coluna, uma gôndola lateral com base de 60 e prateleira de 40, mas coloca uma coluna de 5. A chance daquilo virar, se você não parafusar na parede, é gigantesco. Mas a gente precisa o quê? Fazer uma leitura do imóvel da pessoa, porque muitas vezes que a gente chega, tem paredes que não estão lisas, que tem uma coluna por trás da parede. Então, aí a gente vai mostrar para o cliente, ó, eu tive que investir um pouco mais nessa gôndola, porque a gente não tem como encostar essa coluna na parede. Então, é muito detalhista você criar um projeto que vai dar segurança para o nosso cliente. É muito detalhe, tá? Vamos dizer, eu consigo gerar uma loja com base de 30, com prateleira de 30. O que é a base de 30, gente? É uma gôndola de base de 30 centímetros e prateleira com 30 centímetros da mesma proporção, que eu chamo ela de loja quadrada, né? É aquela gôndola totalmente quadrada.
Antigamente, as pessoas usavam, vamos botar o padrão, né? Aquela gôndola que todo mundo compra, às vezes, que é compra dessas revendedores. É a base mais 4, né? Base de 40 e prateleira de 30, né? Vem base com mais 4 bandejas, né? Isso não tem como usar hoje, não tem acessório para isso. Você vai colocar hoje, você precisa de verticalizar os produtos. Você vai colocar só 4 níveis. Você vai estar deixando ruptura, que é o primeiro ponto que você começou a falar, né? E hoje, quando você chama um especialista de planograma, você consegue deixar a loja completa. Se tem 1,70 m de altura, vai ter 1,70 m de produto, de visibilidade de produto. Então, o seu cliente vai entrar na loja e não vai esquecer. Ou, às vezes, ele vai entrar na loja e vai ter uma compra por impulso, né? O que ele estava falando da parte da limpeza. A gente colocou aqui a parte do sabão em pó, aí vem do lado vem o amaciante, com isso vem o alvejante, e a gente consegue trabalhar muito próximo, porque antigamente hoje chama passo 25. Vamos botar, tem pessoas aqui que tem 20 anos de mercado para trás, né? Você vê, tem gôndolas de uma indústria que a gente representa, de 20 anos que a gente só troca a porta-etiqueta. Imagina você comprar um produto de 20 anos. Que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Porque muitas vezes esse varejista, ele fica economizando de investir no equipamento, e eu falo muito isso para o varejista, você fica economizando, mas você não percebeu o quanto tempo esse equipamento fica com você. Eu assim, me atirei muito para isso, tá, gente? É uma história engraçada que aconteceu comigo. Eu fui comprar pneu para o meu carro. Quando eu fui comprar o pneu para o meu carro, eu estava lá comprando, negociando, eu botei a mão assim, né, no queixo, falei, cara, pneu é caro. Aí ele falou assim, pneu não é caro. Eu falei, mas é caro. Ele falou, não é. Quer ver? E ele pegou os valores do pneu, dos 4 pneus que eu estava trocando, e colocou lá e falou assim, quantos mil quilômetros você rodou? Né? Então dava ali cerca de 40 e poucos mil quilômetros que eu tinha rodado, e falou assim, quanto você gastou de combustível nesses 42 mil quilômetros? Ele falou, combustível é caro. E isso é interessante, que muitas vezes a gente não percebe o tempo que uma gôndola dessa dura, né? A durabilidade disso dentro do projeto que ela vai trazer de faturamento para você. O que, se numa boa contabilidade você tiver, ele tem lá sobre a depreciação dos produtos. Você precisa ter uma métrica, né? Um indicador ali para te dizer quanto tempo você tem a depreciação. Você precisa de computador. E de depreciação de gôndola, gente, é longo. Por isso que você precisa investir em equipamentos bons. E isso é muito interessante o que você expressou para a gente aí, Wander. É muito legal. Quanto tempo, Wander? O cara, em média, ele troca os equipamentos dele. Eu gosto sempre de estar renovando as coisas, né? Então, eu tenho muito cuidado com o recurso que o cliente coloca assim na minha mão para a gente poder fazer um investimento. A gente tem, vamos botar gôndola hoje que dura 30 anos, 20 anos. Ah, mas tem cliente que vai acabar com aquela gôndola em 5. Ah, Wanda, mas como é que acabou em 5? Tem cliente que não faz uma limpeza, não faz um tratamento naquela gôndola, não tira as prateleiras para limpar as colunas, né? Aí limpa toda a loja com azulim. Aí é difícil. Você está entendendo? Então, joga cloro em tudo, não tem condição, né? Eu tenho uma loja, e eu até fechei uma grande loja agora na cidade de Rio Pomba, e coloquei um equipamento lá, assim, nossa, o equipamento é fora de série. Pra você ter noção, só o peso do açougue de balcão, dá 6 metros de balcão, dá 600 quilos. Olha a grosseiria de balcão, né? Você vê quanta matéria-prima está aplicada naquele balcão. E eu coloquei há 8 anos atrás esse balcão em uma outra loja aqui, até na minha cidade, que essa pessoa ela coloca sal grosso no chão do açougue. Aí é brincadeira. O que vai aguentar sal grosso? Nada aguenta isso. Nada. O balcão está em pé. Se fosse qualquer balcão da nossa concorrência, já tinha caído. Porque o nosso balcão tem 30% a mais de matéria-prima aplicada, né? Todos os nossos parafusos são 100% inox. Ah, Vânia, mas o investimento do balcão
É maior? É maior, mas você tem durabilidade, você tem segurança, né? Você tem limpeza de balcão, todas as frestas vão estar bem isoladas, né? As pessoas às vezes não veem isso, Tem que colocar isso na balança, né? né? Na balança. Então isso vai gerar durabilidade. Então, só que eu vou estar direcionando ao nosso cliente para o que você está pensando em investir? Qual que é o formato? O que você pode fazer de investimento agora? Porque eu não posso chegar e botar a mão no bolso do meu cliente. Eu não sou aquele. Eu sou vendedor? Sou vendedor. Mas eu tenho que ter consciência. Eu não sei o que ele tem. Eu não sei o que ele pode investir. A gente sabe pelas contas que a gente sabe de faturamento, o quanto, mas eu não sei quantas prestações que ele tem, né, Edson? É verdade. A gente não sabe quanto que ele tem. Né? Na Então, a gente verdade, tem que fazer você oferece a consultoria para ele, né? Ou seja, isso. é muito mais que vendedor. É porque às vezes a gente confunde, né? Que nós temos aquele paradigma, né? Que vendedor é complicado quando você fala isso. Eu até falo assim, o Wander não vende equipamentos, não. Ele vende projeto para você. Equipamento é uma consequência que você vai Vai provavelmente vir no adquirir projeto, pelo né? conhecimento, né? Isso. E a gente tem várias indústrias que a gente conhece, que a gente já trabalha há anos. A gente sabe que essa indústria vai entregar melhor a questão. Até uma. O que eu mais penso é no pós. O que Isso pode aí. acontecer? A gente é uma máquina. Pode chegar lá na hora de ligar um balcão, o balcão não funcionar. Agora Isso você aí. imagina, você 48 horas, você está com uma pessoa dentro da sua loja arrumando seu balcão. Aí é complicado, né? Ainda mais nas cidades que a gente às vezes trabalha, que é mais Interior, difícil. logística, nós já falamos, é final de rota, né? Isso. Então a gente tem que estar pensando em tudo isso, né? Wander, vamos pegar alguns ganchos aqui com você, porque conversar com você, isso aqui não, tem horas mesmo para Ó, conversar. tem 3 horas Quando para falar. você fala sobre a questão do faturamento, né, e você fala sobre essa questão do faturamento por Gonda, a gente tem, por exemplo, hoje alguns dilemas que eu sempre debato aqui, né, e nem combinei isso com você, então eu quero saber o seu olhar com relação. Tem dois pontos que eu sempre falo. A questão do bazar, né, hoje é um ícone que a gente precisa debater muito. Eu vejo principalmente no supermercado, interior, tudo. Eu venho fazendo um trabalho conversando um pouco sobre o bazar, porque a participação dele, enfim, é muito pequena, cerca de 3% dentro do faturamento, a 2%, né, dependendo da loja, igual você falou, depende de questões e questões. E hoje, como que você trabalha essa questão do bazar dentro das gôndolas, né, da disposição? E a questão também, existe gôndolas que podem ser mais finas e outras maiores, né? De 30, de 20, né? E É de de 20, 25, 60, né? 30, 35, 40, 45, até 80. Então, o bazar. O bazar é uma loucura, né? A gente falar isso, né? Hoje eu tenho trabalhado mais, até a forma de falar. Eu já criei alguns problemas por causa de bazar. Até aquela loja que a gente chegou a conversar, Uhum. de 176 metros quadrados, que fatura 1,7 milhões. Né? Eu tive um problema gigantesco nessa loja, porque a gerente trabalhou errado 40 anos nessa loja, dando 10% de espaço físico da loja para bazar. Pois Né? é, cara. Então, aí ela falou, eu vou até dar o exemplo, né? Ninguém vai saber onde é, lógico, né? A gente tem que ter ética. Ética, eu acho que é importante isso. E na época ela falou assim, olha para vocês terem noção, gente, uma loja de 176 metros quadrados, fatura 1,7 milhões por mês. Se a gente dividir isso aqui, é um para cá aqui, ó. Vamos dividir, peraí, dividido por 176. 9.659 mil de venda por metro quadrado. Isso é um absurdo, né? Isso é uma benção. Isso é Deus descer lá do céu e está dentro da sua loja de checkout. Com certeza. Então, o que acontece? E antes de eu fazer a reforma, a loja faturava 1,2 milhões. Imagina na hora, você acha que eu não tremi para fazer essa loja? Falei, gente, o que pode entregar mais nessa loja? O que eu posso fazer nessa loja para poder aumentar essa venda? Porque ninguém troca de equipamento só para deixar a loja bonita, não, gente.
Eu preciso de entregar. Interessante isso aí que você falou. Ninguém troca equipamento só para deixar ela bonita. Eu acho que depois é um gancho para a gente falar sobre isso. A gente não pode gerar isso. Eu preciso trocar o equipamento para aumentar a venda, para aumentar o markup do meu cliente. É isso que a gente precisa. Né? O investimento é para quê? Se eu plantei, eu preciso colher. Né? Eu falo, gente, se você está plantando, você pode ter certeza, você vai colher. Né? Agora, você também tem que plantar a semente certa no lugar certo. Né? Então, quando a gente chega nesse ponto de pegar uma loja desse perfil com um bazar de 10% de espaço físico, você gera e uma pessoa que está dando certo uma loja dessa, porque quando ela vê esse resultado de 1,2 milhões, ela fala assim: quem é você para falar para mim se eu estou certo ou errado? E é até difícil você discutir isso com a pessoa, né? Mas eu discuti, eu falei assim: então me mostra números. Aí eu falei assim: quanto que você compra por mês? Ah, eu compro de 60 em 60 dias, eu compro 6 mil reais. Aí 60, então ela compra 3 mil. Eu falei assim: então vamos fazer uma conta boa? Você compra 6 mil reais de 2 em 2 meses. Você compra 3 mil, eu vou jogar 100%. O que é 6 mil reais? Olha só, de faturamento, hein? Em 1,2 milhões. Na hora o dono ficou assim: como é que você faz um trem desse? Você tá me matando. Olha só a situação. Foi assim a reunião, foi chato, sabe? Mas eu preciso falar a verdade. Porque o resultado, quem vai me cobrar é o cliente depois. Com Depois certeza. você fala: ô, Wander, você falou isso para mim, mas não cresceu a venda. É porque você está direcionando o departamento errado, né? Aí vamos dizer: ah, Wander, você tem problema com bazar? Falei assim: eu não tenho problema com bazar. Eu tenho problema se você não trabalhar correto com o bazar. Se, igual o Edson está passando com a base de 2, 3, até 4% de faturamento dentro de uma loja, como que a gente vai trabalhar com isso? Eu gosto de trabalhar o bazar explodido. Eu gosto de trabalhar o bazar. Ah, se é taça. Vamos pensar aqui, só para vocês entenderem o contexto. Alguém aí de vocês está vendo agora o nosso Papo Varejo? Quem na mente de vocês vai sair de casa para comprar uma panela no mercado? Para. Isso não existe. Ninguém sai de casa para comprar uma panela no mercado. Agora, se você colocar a panela no lugar do produto que vai para a panela, já tem um gancho, né? Se eu tenho uma frigideirazinha que é para ovos, onde que eu tenho que colocar, gente? Eu tenho que colocar ela perto do expositor de ovos, né? Vamos só dar não vou sair do contexto, não. Vamos gravar o bazar aqui. Vocês têm noção hoje que o faturamento dos ovos é 20% do faturamento total do hortifruti? E as pessoas colocam os ovos, sabe aonde? Debaixo da banheira. Então, passa, gente, amanhã faz uma gôndola verticalizada, tá? Não estou falando de expositor, não. Bota verticalizada e dá um destaque aos ovos. Que os ovos é como se fosse um açougue do mercado inteiro. Entendeu? Só para vocês entenderem. Não, é o açougue do hortifruti, né? É o açougue do hortifruti. É o açougue do hortifruti. Entendeu? Então, voltando para o bazar. Se eu peguei essa parte dessa taça, eu posso colocar ela próxima do vinho. Porque aí eu vou puxar um produto com outro. A pessoa precisa entender que ela fala: nossa, amor, vamos botar aqui um casal, né? Eu falo muito que eu e minha esposa, nós somos muito juntos, né? A gente tá num negócio. Ali tá a taça junto do negócio. Nossa, mãe, mas a gente tomando um vinhozinho lá em casa com essa taça. A gente chama de storytelling, né? A gente precisa gerar essa história para o cliente poder comprar. Ah, mas a gente trabalha com muitas cidades menores e às vezes a pessoa tem dificuldade de uma capital. Aí vamos lá. Eu posso colocar mais bazar na minha loja? Posso. Ah, mas eu não tenho espaço físico. Não pode. Não tem conversa. É isso Entendeu? aí. A gente está falando aqui, gente, que muitas vezes você participa com o seu bazar de 2 a 3% dentro do faturamento, e se for um bom bazar, né? E olha que coisa interessante. Em termos de exposição, ele participa, assim, um número gigantesco, às vezes até 10% do espaço dentro da sua loja. Né, Wanda? Então, ou seja, o que não casa. É isso que é importante entender. Às vezes, as justificativas são coisas porque eu acredito que vai vender, ou eu gosto de comprar aquilo, até porque tem muitos bons vendedores, mas o grande desafio é
é você falar o que o Wander falou, que é fazer essa venda acontecer. Né, Wander? É por aí, não é? Eu acho que é o caminho. Ô, Wander, deixa eu só te fazer uma chamada aqui. Você está gostando do bate-papo aí? Você que está nos vendo, não ouvindo? Vai aí, já curte esse bate-papo, compartilha, já vai mandando para os seus repositores, vai mandando para os gestores da rede, vai mandando aí para os seus amigos, manda para um monte de gente, compartilha o máximo possível. E para você ainda que não acessou aí evarejo.com, depois você acessa lá evarejo.com, lá tem mentoria para comprador, para gerente de loja, para gestor de loja, muito bom, hein? E também pode ir no mestredovarejo.com.br, no mestredovarejo.com.br, você vai achar vários cursos lá. E também aqui no canal, se você for membro, pode ficar tranquilo que aqui você vai ter acesso a tudo de forma assim instantânea, já vai ser lançado, já vai cair aqui para você. Então pode ser membro aqui, vale a pena, porque você vai receber várias informações o tempo todo. O Wander puxando aqui, porque o nosso bate-papo é bom demais, o Wander é um cara prolixo, um cara que fala bem, e a gente acaba entusiasmando com relação a isso. Outro ponto também, e eu gosto de ser polêmico, né, é sobre gôndola preta e gôndola clara. Né? Eu vou falar assim, gôndola escura e gôndola clara. Isso é um debate o tempo todo que eu vejo de equipamento. Vamos botar, porque está na moda, um equipamento mais escuro e tudo. Mas compartilha com a gente aí como que é isso, quem que deve adotar o que deve adotar, porque eu também tenho uma série de crenças limitantes com relação a esse tipo de equipamentos e, às vezes, estilo que eles vão trazendo, que acabam impactando no maior trabalho, né, perdas de produtividade. Compartilhe um pouco sobre isso com a gente. Então, vamos quebrar essa crença aí agora, tá, gente? Vamos lá. Muitas pessoas vêm, às vezes, oferecer uma gôndola para a gente e, às vezes, cobra até mais caro pela gôndola preta, sendo que é o mesmo valor. Não existe diferença de valor da branca para a preta, tá? Agora, só para vocês terem, eu também vendendo meu peixe, né? Agora, em relação à cor branca, preta, a preta vende mais. Estudos dizem que tem um aumento de 10 a 17% de venda só de troca. Por quê? Hoje, as pessoas entenderam que a gente precisa ter uma embalagem melhor, mais colorida, mais convincente, para que a gente possa vender mais. Vocês já perceberam hoje? Depois dá um passeio na loja de vocês e passam a ver como é que ficou tão mais bonito os sucos, né? Os sucos, então, pelo amor de Deus, ficou lindo, né? As embalagens, eles investem cada vez mais, né, na embalagem. Porque a embalagem é vendedora. Agora, quando você pegar aquele suco bonito, coloca ele atrás de um fundo branco e do fundo preto. Quem vai dar mais destaque? A cor preta, ela destaca mais, né? A gente fala na arquitetura que ela tira as imperfeições. Então, se ela tira imperfeições, ela gera mais valor no produto. Ela tira os problemas, vamos dizer, né, do produto em si. E outra, ela diminui a visão do cliente de ruptura. Às vezes você não conseguiu, às vezes a loja está muito cheia, o preto, a gôndola preta, ela tira aquela visão do cliente de ver que tem aquele buraco ali que tirou um produto, vendeu, fez uma promoção, não conseguiu repor. Então, a gôndola preta é a melhor opção. Eu direciono os meus clientes a comprar gôndola preta. Ah, mano, mas suja mais? Suja um pouco mais, não, ela mostra, a sujeira vem da mesma forma, mas ela mostra um pouco mais, mas ela te dá mais venda. Então, vale a pena você limpar mais um pouco. É legal esse debate, né? Porque, vamos lá, as minhas crenças, essa é a questão da produtividade. O que acontece, você varejista, quando você tem a gôndola e você já percebeu que a gôndola escura, ela conduz mais a venda, o que você precisa ter? Buscar mais produtividade, porque também ela enaltece a sujeira, né? Aquela incapacidade sua, às vezes, de mostrar um produto que deve estar limpo. Na verdade, ele não devia estar sujo ali. E aí você precisa ter isso muito claro, porque se você mora num lugar e que você não consegue reter aquela poeira, você vai ter um trabalho muito árduo. Ah, Ederson, mas eu não teria na... Tem também. Você precisa entender que a prática da limpeza, ela correlaciona o quê?
com algo que você precisa oferecer para o seu cliente. Porque muitas vezes eu debato com muitos supermercadistas. O que é atendimento? Aí vamos falar, é sorrir. Não, atendimento não é só sorrir. É o seu cliente no final da compra, se a mão dele está limpa. Porque se a mão dele está suja, isso não é atendimento. Se o carrinho dele tem GPS, né? Eu falo carrinho GPS é aquele carrinho que ele empurra para um lado e vai para o outro, porque a rodinha está travada, né? Então, ou seja, isso não é atendimento. Você precisa compreender a potencialidade da coisa. E aí, né, traz por uma experiência do Wander, o que acontece? A gôndola preta, ela aumenta a venda. Aí você fala, não, beleza, eu só vou pôr isso. Não, peraí. Também está correlacionado que você agora está expondo um trabalho teu de mais eficiência que a limpeza. Não é isso, Wander? É por aí, né? É isso aí, não tem jeito, né? E outra, gente, vamos dar um exemplo bobo aqui, até para as empreendedoras aí do ramo dos mercadistas. Se tudo der errado, ela colocou um vestidinho preto, tá tudo certo. Né? A gente coloca uma blusa preta, a gente fica mais magro, não fica? Então, a gente expõe melhor a gente mesmo. Então, para você ver como é que a cor é tão importante nisso aí. Gera uma exposição melhor, gera mais venda. Agora tem só essa questão. Só limpar mais um pouquinho, né? Eu falo muito isso por causa da higiene. É um debate que eu faço o tempo, até tem um bate-papo do varejo que eu faço aqui, falando do 5S com uma consultora, e a gente fala muito sobre a limpeza. Deixa eu dar sequência para você aqui, para você, Wander, perguntando para você um outro ponto, né? Que aí nós temos que ir lá para frente de caixa, pensando na frente de caixa, na participação da frente de caixa, como que eu devo escolher? Uma das coisas é o seguinte, muitos varejistas, quando ele vai montar a loja dele, fazer uma reforma, buscar, ele tem dúvida de como ele deve escolher os carrinhos dele, né? Como é que ele deve escolher os carrinhos? Que tipo de carrinho? Por que eu escolheria aquele carrinho? Qual que é o objetivo daqueles carrinhos? E também, quantos carrinhos que eu devo escolher dentro da minha loja? Então, hoje a gente tem uma conta para isso, né? Hoje a gente trabalha com a base de a cada 15 metros quadrados a gente coloca um carrinho. Eu até coloquei uma conta aqui, ó, vamos botar. Uma loja de 1.000 metros, 65 carrinhos. Uma loja de 300, 20 a 25 carrinhos. Pode dar até 30. Né? Numa loja igual essa que eu dei o exemplo, né, de 1,2 milhões, não tem nem como colocar 60 carrinhos lá dentro. Mas a gente coloca uns 40 carrinhos. Wander, mas qual carrinho eu devo comprar? Tudo é perfil. Eu vou entender o que você tem, o que você entrega para o seu cliente. Wander, minha loja ela fatura hoje 80% dentro do perecível. Tem isso, entendeu, Edson? Tem. Então eu preciso trabalhar com carrinhos menores e duplo, tá? Por quê? A gente consegue dar uma qualidade de compra melhor. A pessoa vem buscar um pão, aí depois ela quer passar no setor de limpeza, quer comprar uma água sanitária, ela coloca no cesto de baixo. Ela coloca o pão em cima e no cesto de baixo. Eu hoje, se eu for dar a minha opinião, eu não trabalharia mais com carrinho de um cesto, tá? Eu trabalharia com carro de 2 cestos, que a gente chama o carrinho duplo, tá? Numa base de 160 litros. E um carrinho de 90 litros. Então, vamos colocar, eu colocaria 70% de carrinhos menores e 30% de carrinhos maiores, tá? Todos os 2 duplos. A questão dos cestinhos? Eu não gosto. Não gosto de cestinho. Isso é o Wander, tá, gente? Esse é o Wander, né, gente? Porque cestinho tem o seu papel. Ele tem o seu papel, sim. Isso é o Wander. Isso também é uma cultura, né? O cestinha vende. Vamos colocar homem, eu dou muito exemplo. Eu sou o cara que eu amo o mercado, eu tenho prazer no supermercado. Vamos dizer, a minha vida no supermercado. Eu saio dos mercados dos meus clientes, eu chego em Muriaé, eu vou comprar, eu faço a compra da minha casa, eu gosto de estar no mercado, eu gosto da frequência do supermercado. Então, se eu ver que eu peguei uma cestinha que ele pesou, eu vou vazar fora. É isso aí. É isso aí, né? A condução disso. Eu acabei te cortando, né? Mas vai lá. E agora? Aí agora eu prefiro trabalhar com carros menores. Agora tem um problema cultural, né? Mas aquela senhorinha gosta... Ensina ela a trabalhar, mas eu comprei para a senhora esse carrinho. Olha que coisa mais linda. Levinho para a senhora, vai facilitar a sua compra. A senhora não vai precisar de pegar peso mais. Tudo é o carinho que a gente tem com os nossos clientes, né?
É importante entender, gente, que é o seguinte, como o bate-papo do varejo é um debate, você pode nos comentários aqui se concorda ou não concorda com o carrinho, com o cestinho e tudo, pode conversando com a gente aqui, que é isso que a gente gosta. É uma coisa interessante, o cestinho, eles estarem... dois pontos que eu gostaria, né? O cestinho, vou entrar na seara do cestinho, que o cestinho, eles podem estar em pontos fundamentais da sua loja. Às vezes, um cliente que ele passou direto e não pegou o carrinho, e você pode acessar ele com o cestinho. Se você tiver o serviço da prestação de serviço, algum funcionário seu pode ir lá buscar o carrinho e atender esse cliente. Mas o mais importante, tá? Você varejista, precisa ter um quebra-mola. O que a gente fala é o seguinte, quando o cliente entra numa loja, ele dá 4 a 5 passos, ele ainda está adaptando o seu olhar para aquele ambiente, porque são luzes diferentes, a luz de fora com a luz de dentro da sua loja. Né? Às vezes a loja está mal iluminada e está muito calor lá de fora, essa pessoa vem com uma iluminação totalmente diferente. E para ela adaptar, ela entra, às vezes, 4 passos, ela já está dentro da sua loja. Isso é ruim porque ela entrou sem o carrinho. Então, o que acontece? Você precisa criar quebra-molas para que ela comece a reduzir os passos ali, para ela dar tempo para ela pegar o carrinho, tá? O cestinho, conforme, né, o próprio Wander falou. Isso também você pode adaptar em vários lugares, mas pensa sempre, que a segunda sugestão, em ter um quebra-mola sempre ali para ele ter acesso tanto ao encarte teu ou ao carrinho, porque é imprescindível o cliente entrar com um carrinho dentro da loja para que ele tenha conforto, o carrinho funciona, né? Que é um carrinho com um carrinho conforto, para que ele possa ficar mais tempo. E mais tempo a gente já tem pesquisas, estatísticas que mostram com relação a isso. Eu só queria, eu sei que a gente já está lá na frente de caixa, né? Hoje, fila única ou fila cada uma? E por que fila única? E por que se for separado? E quanto check-out o cara deve comprar hoje e botar dentro da loja dele? Então, o checkout vai muito em cima do faturamento e perfil de loja, né? Eu tenho loja que tem um checkout, eu jogo ela para 2. Tem muita gente que chega e já coloca 4 checkouts. Como é que eu vou colocar 4 checkouts? Tudo tem um processo. Eu gero, às vezes, uma loja com pontos de upgrade. O cliente compra comigo com 2, mas eu já deixei tudo preparado para ele colocar 4 depois, né? Uhum. Depende também do nosso imóvel, né? Às vezes o imóvel não nos consegue colocar 5 checkouts, 4 checkouts, às vezes tem que colocar 3 e colocar 2 rápidos. Então, demanda também do imóvel que o cliente tem para a gente poder também gerar o projeto. Tem contas hoje, né? Tem muitas pessoas aí na internet falando, é 250 mil mais um, né? Pode ser que sim, né? Na minha vida real, o que eu presencio e o que eu já criei, não bate não, tá? Então, Mas também eu vou falar também que é mentira da pessoa, né? Ele também tem as ideias dele. Mas eu prefiro trabalhar em cima da consultoria, do entendimento que o cliente vai me passar, os números, para a gente colocar e não ter gargalo, tá? Eu não preciso... a gente preza num layout uma loja com circuito. O primeiro ponto que a gente até não falou do layout ali, né? O primeiro ponto do layout da WM Soluções é o circuito de loja. Porque com o circuito, eu tiro todo o problema na saída, né? Então, eu vou tirar, a gente chama de broadcast, né? O congestionamento. Eu não posso ter congestionamento na minha loja. Ô, Wander, vamos parar um pouquinho aqui, que houve uma falha. Você estava falando do circuito da loja. Primeira coisa que o WS faz é sobre o circuito de loja. Circuito de loja. Entrada com compra e saída com compra. O cliente ele vai entrar comprando e vai sair comprando. Se ele entrou do lado do checkout, ele vai passar depois por dentro do checkout. E eu não posso deixar o quê? Criar aquelas famosas filas gigantescas, né? Porque às vezes, mas o cliente tem 4 checkouts, não tem como colocar mais. O que a gente faz? A gente forma no famoso layout inteligente, né? Que faz com que eu consigo segurar o cliente um pouco no açougue, um pouco na padaria, para depois os clientes saindo momentaneamente. É lógico que chegar uma van lá com 30 clientes com a loja de 100 metros, gente, não tem jeito, vai lotar mesmo, né? Que bom, lotou também, não tá ruim, né? Mas com o circuito de loja eu consigo tirar esse grande problema de acúmulo de pessoas na saída.
né? Então, vamos colocar agora a questão do check stand e da fila única. Fila única. A fila única é o melhor formato que existe para supermercadista hoje, tá? Tem loja que dá para fazer, tem loja que não dá para fazer, né? Tudo também é questão de imóvel. Ah, mas eu perco um pouco, porque, vamos dizer, o avanço, eu vou ter que ganhar mais um corredor de passagem, né? Porque eu tenho que deixar o cliente vindo pela lateral e depois passando por dentro do check-outs ali. Ah, mas por que a fila única? A fila única ela é mais rápida, ela é mais democrática, a gente fala mais democrática, porque não tem jeito, né? No time da gente tem um mais lerdinho, né? Tem um mais sonsinho do Eu costumo dizer que é a lei de Murphy. O que é a é, lei de Murphy? Você pega aquele e logo no seu check-out tem o troco que acabou. Ah, tem que chamar lá porque travou o caixa. Eu falei, cara, mas tinha que ser no meu, é a lei de Murphy. A fila do colega tá andando mais rápido que a tua. Isso acaba, né? tem o treinamento, que aí você pega o cara que está treinando, né? Tem Hoje eu sou paciente com isso aí, né? Mas a fila única, ela consegue me dar o quê? Mix. Me consegue me dar todas as métricas. Eu consigo entender o que eu estou vendendo de fato, tá? Eu consigo ter o mix perfeito e o que me dá lucratividade, né? Vamos, se eu colocar um check stand aqui e ali, você vai conseguir fazer o mesmo check stand? Não, você não vai conseguir fazer, não. Você não quer fazer. Vai ter um que vai ter pilha, o outro vai ter preservativo, o outro vai ter bala, o outro vai ter chocolate, o outro vai ter chiclete e E o pilha. cliente não vai conseguir Não movimentar vai passar naquele o espaço. Eu quadro. quero pilha, está lá naquele checkout lá. E ele Perdeu a fala assim, venda. cara, Perdeu a depois eu venda. passo lá. E não vai. 90% perdeu, né? É, 90%. Porque ninguém, não uma senhora. Ah, minha filha, depois eu venho cá e busco. é. Você está entendendo? Não, se for mulher, é perigoso insistir, tá? Porque pesquisa, o Paco Underhill tem um livro, Vamos às Compras, eles mostram muito isso. O perfil da mulher e do homem comprando. A mulher até que ela é insistente, mas do homem, E cara, eu o vou homem embora. olha e fala assim, não, é lá? Depois eu falo com minha esposa que não tinha pilha aqui. É mais fácil. Isso, é verdade. Então, a fila única, ela gera essa venda e quebra toda essa dificuldade de compra do cliente. O cliente vai passar em cima vai passar do lado do chocolate, vai ter o preservativo, vai ter o Presto Barba, né? Vai ter as pilhas. Tudo que você hoje quer vender com volume, você tem na sua mão e com uma variedade extensa. Né? Se você pegar os grandes grupos hoje, né? Eu não vou citar nomes, mas tem uma venda absurda com fila única. Vamos colocar loja americanas, né? A A loja loja americana americana que foi a tradição disso, né? Ela é a trouxe isso. tradição. É claro, é muito claro. Muitos varejistas aqui que estão nos acompanhando, às vezes falam assim, não, mas vai ter furto, né? Aí o cara esconde o uísque, ele esconde. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Ele está olhando para um cenário, como, pressupondo, né? Quando eu acho isso, pressupõe que a maioria das pessoas vão furtar. E é o contrário. A maioria dos brasileiros, gente, são honestos, tá? Só para dizer, o Datena e os demais aí que mostram só furtos e roubos e Terror, né? enaltece aquilo o dia inteiro e pronto, e nós vamos acreditar nisso. Volta aqui sempre para pensar nisso. Olha, eu queria só pegar um gancho com relação também, que eu acho que é um ponto importante para a gente, né? Eu estou usando aqui o seu espaço para você que não compartilhou ainda, compartilhe. Para você que não deu like, dá o like. O nosso amigo Wander que merece demais, ele precisa disso. Então, vem aqui e também você que está no Spotify, não esquece, tá? 5 estrelinhas lá para gente, tá? Vai compartilhando aí com o máximo possível e no comentários ou no chat aqui, vai conversando com a gente, vai batendo papo, fala de onde você é, e qual loja que você trabalha, para que a gente possa conversar mais aqui, se você gostou desse bate-papo, e se você quer algum tema aí que venha para a gente debater aqui. Só você escrever aqui embaixo o tema, a gente está com vários bate-papos de varejo aí, e vai ser muito bom ter mais um tema sugerido por você para que a gente busque aqui e trazer profissionais para falar disso. Wander, vamos falar aqui sobre um tema que essa pesquisa que eu apresentei, que as pessoas mudam, né? Cerca de 30%, 33% elas mudam de loja porque simplesmente não encontrou produtos e equipamentos, às vezes os produtos estão até ali dentro da loja.
Nessa pesquisa, a mesma pesquisa apresentou que 66% dos clientes são influenciados pelo preço. Olha que coisa interessante, né? Aí vem o Ricardo Eletro, né? O coach aí, Ricardo Eletro, está sempre fazendo coisa. Preço, ele fala, preço é tudo, né? Sempre falou isso. E na verdade, é uma incógnita, mas essa pesquisa apresenta que 66% das pessoas são influenciadas por preço. O que eu quero chamar você aqui com relação a isso? Preço nas gôndolas, nos expositores, no posicionamento com relação a isso. Porque tem muito varejista aqui, cara, que não preocupa com isso. E isso é sério, porque pesquisa mostra que produtos sem preço não vende. Porque o consumidor ele tem medo de pegar aquele produto, shopping, e chegar lá no caixa e ele não ter, ele ser surpreendido com um preço absurdo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de preço, coletor de preço que tem que ter ali dentro da loja, né? Que tem uma regra sobre isso. O que nós precisamos fazer, cara? Hoje a gente precisa destacar os preços, né? Hoje a gente vai caminhando e a gente vai tendo uma visibilidade de algumas grandes lojas. Eu vi que eles têm aumentado muito o faturamento porque eles têm dado uns destaques, colocado às vezes um papel um pouco maior, né? Tem uma rede aqui em Muriaé que faz muito isso e eu amo olhar aqueles papéis. Porque às vezes eu até paro para grifar um pouco, será que isso estava na promoção mesmo? Mas hoje os dias estão tão corridos que às vezes o cara baixou 10 centavos e aquilo ali na hora o cara, pum, eu vou comprar, tá na promoção. Entendeu? Mas você precisa dar um destaque, gerar um papel bonito, com às vezes as cores da sua paleta, né? Se você tem essa estratégia de marca, que é um negócio que a gente colocou até no nosso time agora, a gente vai trabalhar em cima disso, as cores que conversam com o seu público. Então, é até papo para outra vez. Um outro bate-papo. Não, é fundamental isso, né? A gente vai aprendendo como... a gente está todo dia aprendendo, né, Ederson? Para a gente poder levar a venda para vocês. É isso que a gente quer. Claro. A gente não quer simplesmente estar aqui para você estar colado com a gente quer passar para vocês crescerem. Porque se vocês crescem, nós vamos crescer também. Né? O nosso sonho é que vocês prosperem cada vez mais. É esse, porque eu quero que o meu filho depois, às vezes, venha para a minha empresa e que também tenha vocês de clientes, os seus filhos de vocês, netos de vocês, sejam os nossos clientes, a gente cliente de vocês. Então, esse que é o perfil. Então, o que o Edson falou em relação a preço, destaca bem esse preço, né? Chama o pessoal da sua comunicação aí, né? Do seu marketing e crie, pesquise, né? Eu não trabalho com essa parte de venda de como é que fala? Essa parte de etiqueta. Eu tenho um porta-etiqueta padrão. Uhum. O porta-etiqueta padrão, ele não gera essa venda por impulso, que às vezes a etiqueta maior. Hoje tem mecanismos, impressoras para isso, por exemplo. Tem impressoras preparadas para isso. Eu mesmo já indico uma impressora aqui, uma empresa que ela entrega impressora para esse varejista aí, lá conforme aluguel, e ele pode utilizar essa impressora lá e vai pagar por utilização. Cara, que caminho fantástico. Antes, o que nós tínhamos hoje? O cartazis, que hoje é a mão de obra escassez, né? Então, o que acontece? Esse splash, essa forma de comunicação do preço é importante. E olha que coisa interessante, às vezes, gente, vocês podem utilizar, igual o Wander falou, algo que chame a atenção. Por exemplo, você tem ali, né, no porta-etiqueta, você pode ter etiquetas de cor diferente, que as pessoas começam a identificar que aquilo está num preço mais acessível, mais interessante, e isso pode destinar a uma informação muito interessante, que é o nosso objetivo, né? Vender mais para esses caras. Eu vou dar uma dica, né? Eu vejo muitas pessoas colocando promoções na ponta de gôndola, né? Isso aqui foi uma visão que eu tive e a ponta de entrada é uma ponta que se não negocia, né? Isso na minha visão. Eu gosto de chamar ela de ponta de desova. É feio o nome, né? Mas às vezes é aquele produto que você fez um mau investimento, que você quer colocar ele para fora, né? Às vezes é aquele produto que te dá um markup legal e às vezes você firmou com a empresa e vendeu aquela ponta, né? Que é a melhor ponta, é a ponta de entrada, aquela ponta que tem destaque, né? Que você às vezes está na ponta, às vezes muito próximo do checkout, né?
Se você coloca, às vezes, uma promoção lá, se já baixou um pouco do seu markup, ou se é aquela promoção assim, aí não tem problema, né? Mas você ganhou, às vezes, um desconto da empresa que está te dando, às vezes, um pouco de recurso para você potencializar esse produto, legal, né? Mas se você colocou essa ponta, esse produto nessa primeira ponta, o cliente ele vai entrar pela essa promoção que você, às vezes, gastou um recurso falo de impressão, ou às vezes também até no Instagram hoje que as pessoas estão usando, né? O cliente ele vai pegar aquele produto que você colocou em destaque e vai direto no checkout. Você tirou o caminhar do cliente no fundo de loja para poder pegar outro produto por impulso. Porque quando a gente gera uma promoção na loja, é para trazer o cliente na loja para a gente poder vender outras coisas, né? Então, tenta colocar o máximo possível de promoções no fundo ou no próprio lugar dele mesmo, e destaque às vezes com um papel um pouco maior. Você vai conseguir vender da mesma forma e você vai conseguir engajar o outro produto que às vezes está do lado, né? Vamos botar, você encartou um Omo, mas coloca um destaque que não esteja, às vezes, o negócio que está na promoção e você baixou 10 centavos, às vezes, de um concentrado ali, de um amaciante concentrado. A pessoa, tá na promoção, vou levar. É isso aí. É o cross, né? É trabalhar o cross mais. Olha, eu ficaria horas e horas, Wanda, falando com você aqui, porque você é fantástico, um cara que sempre traz muitas ideias. Eu vou te pedir agora aqui, para você ainda aí, ó, que não curtiu, curte já agora aqui, já compartilha e acesse também o membro do nosso canal aqui. Pode acessar o membro do canal ou entrar lá, evarejo.com, mestrevarejo.com.br. Ô, Wander, vamos aqui. Eu vou te pedir, eu sempre peço isso aqui, dicas para esse varejista, porque ainda está com a cabeça a mil, né? Lá. Como que ele tem que fazer amanhã para a gente pensar nessa estrutura de equipamento, nessa avaliação de equipamento, né? Que ele deve pôr em prática amanhã aí? Ou uma dica de livro, uma dica de filme? Diga aí para gente, qual a dica que você dá aí, cara? Ô, gente, eu vou passar para vocês uma dica que foi um divisor de águas para mim, tá? Eu não conheço esse autor, assim, pessoalmente. Ele chama Clovis Polese, tá? Eu sou grato a Deus pela vida desse cara. Esse cara me ensinou muito. Ele tem um livro que chama Manual dos Perecíveis em Supermercado. Manual dos Perecíveis em Supermercado. Vocês vão conseguir entender a potência, a bomba que vocês precisam colocar na loja de vocês para vocês aumentarem de venda, que são os perecíveis. Os perecíveis é o que precisa ditar a loja. O perecível é o que vai te dar coragem e vai tirar todo o medo de, às vezes, uma grande loja colocar uma grande rede colocar uma loja perto da sua. Vocês vão entender o que dita, o que governa uma loja, que são os perecíveis, que é açougue, padaria, hortifruti. Se você tiver os perecíveis bem feito, bem estruturado dentro da loja de vocês, vocês mudam o jogo. Vocês vão parar de sofrer com aquele medo de boleto, que é o boleto da mercearia, que hoje, se você pegar hoje uma loja dividida, 60% do faturamento estão nos perecíveis, 40% estão nas gôndolas, que são a mercearia. Só que da mercearia, 15% são bebida. E esse é o 25% do faturamento está em cima das gôndolas. Olha só. Isso impacta com certeza na margem que você está buscando cada dia, na lucratividade, que é algo que a gente desenvolve aí com vocês quando fala da mentoria do comprador, da mentoria da gestão de loja. Olha, Wanda, muito obrigado. Tem muitos aqui comentários, com certeza, perguntando, quero falar mais com o Wanda, como é que eu continuo o bate-papo com ele, como é que eu converso com esse cara, como é que eu acesso aí, deixa aí suas redes sociais, contatos, como que esse cara pode achar você aí para estar trocando mais ideia contigo. Então, gente, o meu telefone é 32 98818 4244. Tá? A minha rede social é o Instagram, @vander_jr01, tá? Eu posto um pouco, né? A demanda nossa é tão alta, né? Agora que eu estou fechando com o time de digital, tá? A gente está acertando algumas coisas para a gente estar colocando mais novidade, mais dica para vocês. E eu creio que uma base de 60 dias no nosso Instagram vai estar pronto. E quando vocês
entrarem no meu Instagram, eu vou estar respondendo vocês, vocês me chamam, vou estar respondendo vocês, depois eu vou estar direcionando para vocês para o Instagram da nossa empresa, que ele vai vir bem forte, nós vamos estar fazendo uns lançamentos bacanas, vai ter agora uma inauguração que a gente vai estar levando um pessoal, vai ter até drone, nós vamos estar entregando em toda inauguração, vídeo para potencializar também os nossos clientes, vai ter drone passando, vai ser assim, tem muita novidade aí, que vocês vão ficar assim muito satisfeitos, tá? Ô Edson, cara, eu que tenho que te agradecer, cara. Pô, não, eu que agradeço você, a sua disponibilidade, você está aqui no nosso canal e sempre troca informações aqui. Para você ainda que não compartilhou, compartilhe. Para você que não deu like, dê o like. Wander, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe você imensamente. Ó, já estourou.